Você já ouviu falar em hiperfoco? No meu filho Noah, o fascínio que ele tem por piscina vai muito além de um hobby ou de uma preferência. Simplesmente faz parte de quem ele é. E depois que eu entendi isso, tudo mudou. Olá, meu nome é Michele e hoje eu quero conversar com vocês sobre hiperfoco. Talvez o seu filho também tenha um hiperfoco e ele esteja te demonstrando todos os dias uma oportunidade, uma janela de conexão, de intervenção, e você precisa prestar atenção nesses sinais. O hiperfoco é quando a criança entra num estado de atenção tão profundo que ela simplesmente se desliga do mundo. Ela literalmente está ali focada no mundinho dela. Ele é muito comum no autismo, ele pode durar minutos ou até mesmo horas, e também é muito confundido com mania, com obsessão, mas na verdade é só uma maneira diferente de viver o mundo deles. Com o Noah, o hiperfoco sempre foi água. Então, piscina, mar, mangueira, rio, qualquer coisa que envolva água. Ele sempre gostou de tomar banho e a gente percebe que sempre quando ele está inserido numa atividade com água, é onde ele se sente seguro e ele se sente também muito feliz, assim, sempre com muita alegria. Então, assim, uma coisa que eu aprendi com o tempo é, em vez de tentar fazer ele parar com essa, que pra mim até então era uma obsessão por água, é tentar usar isso ao meu favor. Então, com certeza, no momento que ele tá ali numa atividade com água, é o momento que ele vai estar super aberto para interação, para conexão. Então, eu posso usar isso ao meu favor para conseguir estimular o Noah, né? Então, em vez de eu reprimir isso, eu sempre, na verdade, para tudo, assim, no autismo, você sempre vai seguir aquilo que a criança gosta, né? A gente não consegue obrigar eles a fazer nada. Então, não adianta eu querer estimular o Noah para fazer pintura, que é uma coisa que ele não tem interesse nenhum. Então, você sempre usa o interesse da criança. Então, é muito importante você usar o hiperfoco a seu favor, porque ali é uma ferramenta muito, muito rica, onde você pode desenvolver muito a sua criança. É claro que o hiperfoco também tem seus desafios, né? Então, no caso do Noah, que o hiperfoco dele é água, então é muito difícil pra gente ir para, por exemplo, um parque que tenha um lago, porque o Noah ele não tem noção nenhuma do perigo. E aí, quando ele vê água, ele quer nadar. Então, ele não entende que tá frio, que é perigoso, que a água tá suja. Então, a gente acaba tendo que evitar situações onde a gente sabe que ele vai estar exposto ali a algum ambiente com água perto dele, porém ele não vai poder nadar. Então, com o tempo, a gente foi percebendo que ir nesses tipos de lugares acabava sendo mais estressante para ele, pra gente, porque ele queria entrar na água. Ele não podia entrar na água, o que gerava uma frustração enorme para ele, o que vai gerar uma crise, etc e tal. Então, na verdade, hoje em dia, a gente evita ir para lugares onde tem água que ele não possa brincar, mas ao mesmo tempo a gente oferece muita oportunidade para ele para poder estar nesse hiperfoco dele. Inclusive, o Noah, ele tem 6 anos, ele ainda não sabe falar, mas ele já nada, ele mergulha, ele, assim, como eu sempre falo, né? Eu não tive um filho, eu tive um peixe. Ele ama a água e é muito benéfico para ele também, né? Então, eu fui entendendo que, assim, então ali ele tá feliz, ali ele se sente seguro, ali eu consigo estimular muito ele, criar uma conexão com ele, né? Então, o que a gente fez? A gente vai numa academia que tem piscina e toda semana o Noah vai na piscina, e no começo ele até fazia aula de natação, né? Quando ele tinha 1 ano de idade ele começou a fazer aula de natação, mas aí conforme ele foi crescendo, como eram muitas crianças, eu percebi que era muito barulho, muito estímulo, ele começou a tampar o ouvidinho, e infelizmente dentro da água não dá, né, para usar o abafador de ruídos. Então começou a ficar muito estressante para ele, ele não queria ficar naquele ambiente por conta de todo o estímulo sensorial que tinha ali. Então o que eu fiz? Eu tirei ele da aula de natação, mas na mesma piscina, né, na mesma academia, eu comecei a pagar o plano para poder usar a piscina. Então eu sempre vou com o Noah na piscina, toda semana, mas é sempre assim, tem que ser num horário que eu sei que vai ser mais calmo, que não tem muitas pessoas, que não está tendo aula, porque quando tem aula eles isolam uma parte da piscina
e ele não entende que ele não pode naquela parte, também é muito barulho, enfim. Então, assim, claro que como tudo tem um lado bom e tem os desafios também, né? Mas eu aprendi a estimular o meu filho lá. E você vê que ele é uma criança muito segura, assim, e ele mesmo, quase que autodidata, aprendeu a nadar sozinho, porque como eu tive que tirar ele da aula da natação, então eu fui dando a oportunidade para ele de explorar, e sozinho ele foi explorando cada vez mais, e eu simplesmente não acredito que hoje o Noah já nada. Ele nada assim, na piscina grande de adulto, sem boia, ele mergulha, ele vai no fundo, e eu fico muito feliz de ver a evolução dele e muito feliz também de ter apoiado esse hiperfoco dele e saber também o tanto que é bom para todo mundo, porque acaba que ele fica feliz, ele relaxa, a água é uma ótima terapia para criança, então ele tá gastando energia, ele tá se autorregulando, então assim, é só ganhos para a família inteira. Agora eu vou dar para vocês 4 dicas que aqui em casa funcionou muito bem, eu espero que te ajude aí também. Então vamos lá. Dica número 1. Use o tema para ensinar novas habilidades. Então, por exemplo, no caso do Noah, que é piscina, ele aprendeu a esperar, né? A gente estimulou contato visual. Então, por exemplo, eu tô numa borda da piscina e aí eu vou falar para ele, vou dar o comando para ele vir até mim. Então, ele tá lá sentado, ele tá fazendo contato visual, ele tá esperando o meu comando e, enfim, entre outras coisas, né? Chutar, tem várias habilidades que dá para você fazer com o seu filho independente do hiperfoco dele, né? Eu conheço uma criança, por exemplo, que tem hiperfoco no Super Mario e ele não tem muito equilíbrio, por exemplo. Então você pode fazer ali um caminho com obstáculos que ele tem que se equilibrar e aí simplesmente o fato de na hora que ele chegar no final ele vai chegar e tem um Mario lá, então você vai falar que esse caminho é o caminho do Mario. E aí vamos ver quem ganha, o Luigi ou o Mario, um exemplo aqui, né? Então isso já vai fazer a criança se interessar por aquela atividade, então ela tá ali no hiperfoco dela e ela vai querer fazer só porque você falou que aquele caminho é do Mario. Então essa é a dica número 1. Dica número 2, nunca force. Então deixa a criança, né? Você não pode fazer do hiperfoco dela uma coisa ruim. Então assim, você vai tentando, como eu sempre falo aqui, com paciência, com empatia. Tudo no autismo demora muito tempo, então vai com calma. Então o Noah, ele frequenta a piscina desde quando ele tem 1 ano de idade. Então, querendo ou não, já fazem 5 anos, né? Ele tem 6 anos, fazem 5 anos que o Noah praticamente toda semana ele vai pra piscina. Então, ele sabe nadar, mas não foi um processo da noite pro dia, né? Então, fazem 5 anos que ele foi ali aos poucos. Então, no começo ele ficava na piscina infantil, depois com boia, aí ele começou a entrar na piscina grande com boia, e ele mesmo foi me mostrando os sinais. Chegou um momento que ele já não tinha mais medo de entrar na piscina grande com boia, ele começou a ficar incomodado, ele queria que tirasse a boia. Então eu sempre fui respeitando ali, conforme ele foi se sentindo seguro e no tempo dele, e aí eu observando sempre, e sempre estando ali junto com ele, claro, né? Aí eu deixei ele tirar a boia e supervisionando, e assim ele foi indo. Então sempre passo por passo e respeitando muito a criança. Dica número 3, mostra para a criança que você também se interessa muito por aquilo que ela ama, né? Então você tem que entrar no mundo dela para você poder criar essa conexão. Isso é uma ferramenta, assim, maravilhosa, porque a partir do momento que você entra no mundo dela e você tá compartilhando com ela do hiperfoco dela, nossa, você vai virar a melhor amiga dessa criança, ou o melhor amigo dessa criança. E ele vai querer, as chances dele interagir com você, essa conexão é muito importante para a evolução dele. Dica número 4, procure ajuda se esse hiperfoco estiver atrapalhando a sua rotina, né? Como eu disse, também tem as dificuldades. Então aqui em casa, por exemplo, eu fui percebendo o que eu faço, né? Eu evito ir em lugar que tem água, eu evito ir na piscina quando tá tendo aula. Então assim, procura sempre as ferramentas para você ajustar, para também não criar crises no seu filho, entendeu? Até mesmo de terapeutas, de médicos, se você tá tendo alguma dificuldade, procura ajuda e tenta ajustar isso. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é que o hiperfoco, ele não é um problema.
ele é um convite para você enxergar o mundo pelos olhos do seu filho. E se você tiver paciência, né, com muita empatia, com muita segurança, ele pode se transformar numa ferramenta linda de desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras famílias, deixa seu like, inscreva-se no canal e conta para mim aqui nos comentários qual que é o hiperfoco do seu filho. E a gente se vê no próximo vídeo.